Em relação a essa matéria, ela hoje envolve todo o Senado Federal, que tem noção da gravidade de todas as santas casas hoje e todas as entidades filantrópicas em relação ao atendimento da saúde. É importante que seja dito aqui, um primeiro ponto, o projeto atual, ele é um projeto que ele propõe tratar o que aconteceu até hoje. Esse é um assunto que nós precisamos de resolver dentro desse quadro deficitário que as santas casas acumularam até agora. É um corte. Ou se faz esse corte e vamos resolver todo esse passivo que tem as santas casas, é um assunto. Agora, para continuar ou ter perspectivas de poder resolver, é lógico que é a correção da tabela, não tem outra maneira. Não existe outra maneira. Então, nós temos que discutir, nós temos que dividir essa discussão em dois tempos. O que é o passivo das santas casas, esse é o projeto e esse é o objetivo do projeto do senador Zé Serra, dentro de um debate que nós fizemos numa comissão de plenário do Senado Federal, onde as santas casas mostraram que hoje não só elas são responsáveis por 70% das cirurgias no país, da linha SUS. Então, a necessidade de nós podermos atendê-la é fundamental para que elas possam sobreviver até agora. E de agora em diante é a tabela. Ou senão elas irão acumular o que o ministro sabe muito bem, que o ex-ministro sabe muito bem, que com essa tabela atual é impossível se submeter as pessoas ao tratamento de uma diálise, a um transplante cardíaco, a cirurgias mais sofisticadas, com essa tabela existente. Não existe nenhuma instituição capaz de sobreviver se não tiver incentivo, se não tiver ali dotação especial para que eles possam fazer, principalmente, essa medicina, que é a medicina que resolve. Ou seja, a medicina terminativa no sentido de poder diagnóstico e o tratamento. Tratamento, então, é a cirurgia, o tratamento é a UTI, é a prótese. Então, esta parte toda, as santas casas, elas são fundamentais para que possamos fazer uma medicina de qualidade. Esse é o ponto. O que é que o senador Serra propõe? Exatamente isso. Vamos pegar esse passivo e resolver. Como é que seria isso aí? É a proposta que está. Tanto é que já foi citado aqui pela senadora Lúcia Vânia, um projeto, tá certo? O Promicro, que foi criado aqui, não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está hoje na Câmara. E também é atribuição do Congresso Nacional, está aqui no artigo 48, é iniciativa do Congresso Nacional também, planos e programas nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento. Então, esta prerrogativa nossa, nós não estamos agredindo em nada o Executivo. Olha, se o Executivo se acha na prerrogativa amanhã de encaminhar medidas para casa, para dizer que elege algumas prioridades e resolve anistiar dívidas ou fazer empréstimos diferenciados para algumas empresas, o que nós estamos colocando é que esse Senado Federal, que o Senado Federal e o Congresso Nacional podem também encaminhar à Presidente da República uma proposta dizendo que este projeto aqui, apresentado pelo senador Zé Serra, ele contribui para que haja, aí sim, uma capacidade mínima de respiração das santas casas e, a partir dali, elas possam ter aquilo que deveria ser fundamental na prática do governo, que é não trabalhar com uma tabela que é impossível de ser aplicada na realidade. O ex-ministro sabe, nós somos médicos, tá certo? Atuamos nessa área, operamos doentes. Então, nós sabemos muito bem que aquilo que está ali hoje, tá certo? Para um cirurgião receber de uma cirurgia hoje complexa, como vamos dizer, numa área como a nossa, de cirurgia de coluna vertebral, com altíssimo risco, tá certo? Onde o material aplicado custa em torno de 20, 30 mil reais. Onde uma cirurgia vai dar para toda a equipe em torno de 2 mil reais. Quer dizer, é algo que expõe ao médico a um processo, é um valor totalmente insignificante,
um custo altíssimo, com material altamente sofisticado. Então, quem é que faz isso hoje, Moca? As Santas Casas. Essa medicina de qualidade, ela é feita pelas Santas Casas, pelos hospitais escola. Ali que nós temos as melhores cabeças e a formação da melhor medicina do Brasil. E essas estruturas, elas estão sendo destruídas. Ou seja, a medicina hoje, ela proliferou no Brasil num processo que deve ser motivo também de discussão nessa casa. Nesses últimos 12 anos, se criaram quase 150 novas faculdades de medicina no Brasil. Faculdade de medicina que faz a extorsão aos pais, que são obrigados a pagar mensalidade de quase R$7 mil, e que esses jovens não têm aonde se preparar e nem ter noção do que eles vão exercer no momento que eles recebem o título de médico. Não são preparados para suas especialidades, não têm uma formação ambulatorial de centro cirúrgico, nem de atendimento de paciente. É algo teórico, 100% teórico. E nós estamos matando exatamente o quê? As Santas Casas. Eu me formei em Santa Casa, eu me formei em hospital público. A minha especialização foi feita ali dentro. Então, é fundamental que priorizemos, por uma questão de educação e saúde, essas estruturas que hoje foram os alicerces para que nós tivéssemos a medicina que nós temos hoje. A defesa da Santa Casa aqui, ela é prioritária na área da saúde e na área da educação. Ou senão nós vamos formar no Brasil médicos cubanos, que nunca tocaram no doente, nunca tiveram qualificação e que, de repente, vêm como generalistas. E não é essa a verdade. Nós temos que ter aqui a clínica geral, com as especialidades, mas com qualificação. Olha, eu vou dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, as Santas Casas, lógico, nem todas, mas as Santas Casas praticam uma medicina de altíssimo nível. A qualificação, a área de pesquisa, a implantação do que existe de mais moderno, hoje, no mundo, elas são feitas exatamente nas Santas Casas. Nós temos um exemplo para ser citado, o professor Camargo, no Rio Grande do Sul. Ele é a maior estatística no mundo de transplante de pulmão. No mundo. A maior bate os americanos. E é dentro da Santa Casa. Então, nós temos pessoas que, tanto na área cardiológica, como na área gastrointestinal, em todos esses setores, na minha área da ortopedia, nós vemos que exatamente ali é o leito, é a origem, é a formação do médico capaz para poder promover uma saúde de qualidade para o Brasil. Então, eu peço o apoio a esse projeto. Acho que o ex-ministro também, Serra, e atual senador, conhece a fundo a matéria. O que nós precisamos é acabar o passivo. Está aqui, tá, zerou o passivo, agora vamos trabalhar com a tabela. Essa é a realidade. Não adianta outra, ou senão nós vamos estar procrastinando uma situação que ela jamais será resolvida, porque ela não tem outra fonte de renda, ela não tem outra condição de exercer. Então, o pedido que faço, senhor presidente, a todos os colegas, é que possamos aprovar, não tem necessidade dessa matéria para a Comissão de Constituição e Justiça, até porque situações anteriores já foram votadas aqui e foram diretamente para a Câmara dos Deputados, e como tal, essa deve ser também cumprir a mesma análise que foi feita pela mesa e a identificação das comissões pelas quais ela deve tramitar. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a dizer.